Olá, hoje eu estarei falando novamente das nuvens, mas diferente do vídeo anterior, nesse eu irei mostrar os diferentes tipos de nuvens e em quais camadas elas se formam. Essa é a imagem que mostra todas as nuvens. Irei começar pelas nuvens da alta atmosfera, que são cirros, cirrocúmulos e cirroestratos. Todas elas são nuvens sólidas, feitas na maioria de puro cristais de gelo, diferente das nuvens das camadas mais baixas, que são compostas por água. As cirroestratos são nuvens finas que cobrem uma grande extensão do céu. Lembrando, o nome estratos se refere a todo tipo de nuvem que cobre grande parte do céu, formando um estrato. Esse tipo de nuvem pode avisar que está chegando uma chuva, com 2 dias de antecedência. Afinal, esse tipo de nuvem pode ter se originado de uma bigorna de uma nuvem cumulonimbus, que irei falar mais para frente. Há 4 tipos de cirroestratos: afibratos, nebulosos, ondulados e duplicados. Lembrando que esses nomes secundários também podem aparecer em outras nuvens, de outros tipos. Todas as nuvens que tiverem fibratos, por exemplo, no nome são fibrosas, em tirinhas. Nebulosos são densas ou translúcidas. Ondulados apresentam ondulações e duplicados são formados por mais de 2 tipos de nuvens diferentes. Aqui está uma curiosidade. O tipo cirroestratos nebulosos pode formar um halo em volta do Sol. Isso acontece porque a luz reflete nos cristais de gelo. As nuvens cirrocúmulos são também nuvens finas que cobrem uma grande extensão do céu. A diferença é que são principalmente formadas por pequenos grãos, igual nessa imagem. Elas são bem mais raras do que as demais, e são divididas em cirrocúmulos ondulatos, em ondas, como eu expliquei antes, castellanos, que apresentam torres em cima, cirrocúmulos, flocos, que apresentam em flocos, lenticulares, em forma de lente, lacunosos, em lacunas, e mamatos, sendo esse último mais raro e forma bolsões de ar frio no céu. As nuvens cirros são as últimas da camada mais alta. Esse tipo de nuvem fina, parecendo um cabelo grisalho, pode formar um céu rabiscado. Os tipos delas são castellanos, igual cirrocúmulos, que forma torres em cima, radiatos, que forma listras no céu, úncinos, que apresentam um formato de gancho e são formados pelo cisalhamento do vento, o fibratos, que são em fibras, o espisatos, que formam um céu bem rabiscado, entortos, que têm essa forma de cobra, vertebratos, que como o próprio nome diz, parece uma vértebra, flocos, que é em forma de floco, duplicatos, que são mais de 2 tipos misturados, tipo mamatos, que também forma gomos no céu, e as Kevin Helmholtz, que são raríssimas e formam assim ondas no céu devido à diferença da velocidade de vento na parte de cima e de baixo da nuvem. Agora irei mostrar as nuvens da camada média, começando pelas altocúmulos, que são nuvens bem horizontais e formam uma camada no céu. Os subtipos dela incluem translúcidos, opacos, duplicatos, ondulatos, radiatos e lacunosos. As altoestratos também são horizontais igual à anterior, pois ela é bem mais espessa, típica de dias chuvosos, e ela também possui os mesmos tipos que as anteriores, que são a translúcidos, opacos, duplicatos, ondulatos e altoestratos radiatos. As estratocúmulos são nuvens horizontais, porém mais grossas e em forma de rolos ou grãos. Elas possuem essas formas: estratocúmulos estratiformes, que é um estrato, lenticulares,
Castellanos, translúcidos, opacos, duplicatus, undulatus, radiatus, mammatus, virga, praecipitatio. As estratos são as mais baixas. Elas são tipo um nevoeiro que não toca o chão, mas dá para perceber que ela está no céu pelo fato de o topo dos prédios estarem cobertos. Não possui subtipos, pois é uma nuvem simples. Ela é sempre esfumaciada como nessa foto. Uma stratus pode formar no chão, mas aí o nome é nevoeiro, que eu já expliquei a formação no vídeo anterior. As cúmulos são as mais conhecidas. Elas aparecem em vários desenhos por aí. São os famosos algodões. Esse tipo de nuvem é simples e se forma pela convecção, explicado no vídeo anterior. Elas apresentam essas formas: cúmulos humildes, medíocres, congestos e fractos. Mas elas também podem apresentar outros subtipos, como o velum, que é um véu que fica em cima e em volta da nuvem, o pileus, que é uma espécie de círculo em volta da nuvem. Esses dois subtipos são formados por vento muito forte que arrasta parte da nuvem. Há também as cúmulos arcos, que formam um arco na base das cumulonimbus. Existem os panos, que são em pedaços, como expliquei anteriormente, praecipitatio, que forma a chuva, e por fim a cumulus tuba. Esse subtipo é o mais perigoso, pois é ele que forma os tornados, que explicarei em outro vídeo. Agora vem por fim a maior nuvem de todas. Ela ocupa as 3 camadas ao mesmo tempo, com uma altura de 9 km geralmente. Se forma quando há choque de ar quente e frio, também por convecção. Se trata da cumulonimbus. Ela é dividida por 2 grandes subtipos: o calvus, que como o próprio nome diz, o topo é meio careca. Esse subtipo ainda não é uma nuvem madura. O outro grande subtipo é o capillatus, que apresenta uma bigorna. Bigorna é o formato do topo, que é formado por nuvens cirrostratus, cirrus e cirrocúmulos. E com a força do vento alto, essas nuvens se espalham pelo céu, deixando a nuvem com essa forma. Os outros subtipos menores incluem incus, que é a que forma a bigorna, a mammatus, que forma bolsões debaixo da bigorna, a virga, praecipitatio, que pode formar até granizo, tuba, que forma tornados, pileus, que forma pileu, panos e o velum, que é uma cumulonimbus com a camada de altos estratos em volta dela, igual ao pileu. As nuvens convencionais acabam por aqui, porém há algumas que não se encaixam exatamente em nenhuma das anteriores, que é o pirocúmulo, por exemplo, a nuvem formada pelo vulcão, que é bem perigosa por produzir muitos raios, possuir muitos detritos e gerar chuva ácida. Essa chuva expliquei no vídeo anterior. Há também a nuvem rolo, que poderia se encaixar na cumulus arcus, porém esse tipo de nuvem pode aparecer isolado. Há ainda os famosos rastros de condensação dos aviões, que existe uma teoria da conspiração de ser um rastro químico para o controle da população. Mas a verdade é que esse rastro nada mais é do que o vapor quente, muito quente, que sai do motor do avião e condensa ao relar no ar gelado no alto. Mas para ele formar depende do quão gelado está o céu. Outras nuvens incluem as nuvens asperitas. As asperitas parecem ser um novo tipo de nuvem, porém ela está bem relacionada com as altostratos undulatus. Ela só foi oficialmente reconhecida em 2015, mas ainda não está nas nuvens convencionais. Nacreos são nuvens finas e extremamente altas. Elas são coloridas porque dispersam a luz do sol. Aparecem no Ártico quando há uma temperatura de menos 80 graus. Há o fenômeno também das nuvens arco-íris, que pode acontecer em nuvens normais e é colorido também. O fenômeno interessante é o buraco que acontece em certas nuvens. Ele se forma por causa que o ar gelado que está acima da nuvem desce em uma pequena área por ser pesado e acaba levando parte do resto da nuvem para baixo, formando isso na imagem. Lembrando que muitas formas, às vezes comuns, são erroneamente confundidas com OVNIs, como as cumulonimbus com esse formato curioso, que só dá para ver de longe pois é uma nuvem grande, os subtipos lenticulares de várias nuvens que falei anteriormente, mammatus, o buraco,
vórtices toroidais que saem de chaminés e até nuvens arco-íris. Ok, por hoje é só então, até a próxima, que eu provavelmente irei falar sobre o fenômeno dos funis, que inclui o tornado, gustinado, dust devil, entre outros.